Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é fundamental. Como é que foi definida a lista de livros que formam as escrituras gregas cristãs? Sabe, o que muitos conhecem como Novo Testamento? A resposta, olha, pode surpreender bastante gente. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Quem, no fim das contas, bateu um martelo e disse: "Estes são os livros da Bíblia"? Será que foi um comitê? Uma decisão lá do alto de algum papa? Ou a história é outra? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha, existe uma ideia bem comum por aí. Muita gente acredita que a Igreja Católica simplesmente se reuniu no Concílio de Cartago, lá no ano 397, e decidiu o cânon, que eles fizeram a lista ali naquele momento. Mas, será que foi assim mesmo? A verdade é que a evidência histórica mostra um quadro bem diferente. Para a gente entender essa história a fundo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver de quem era a responsabilidade pelo cânon. Depois, vamos analisar a evidência mais antiga que existe. Em seguida, veremos como outros catálogos confirmam isso tudo. Daí, vamos diferenciar os escritos que são espúrios daqueles que são inspirados. E, por fim, a gente chega na conclusão lógica de tudo isso. Então vamos começar. A responsabilidade pelo cânon. A pergunta aqui é direta. Foi um decreto humano ou foi uma orientação divina? E a resposta é surpreendente. A verdade é exatamente o oposto do que se pensa. O cânon não foi criado por um concílio. Não, ele, na verdade, já estava estabelecido. E isso aconteceu pela orientação do Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que inspirou os escritores, para começo de conversa. Então, o ponto central é este, olha só. O papel dos concílios não era o de determinar o cânon. Era, na verdade, o de reconhecer aquilo que o Espírito de Deus já tinha autorizado. Eles apenas confirmaram uma lista que os cristãos já aceitavam como a palavra de Deus há muito, muito tempo. Certo. Isso nos leva direto para a evidência mais antiga que temos em mãos. Um documento importantíssimo, o Fragmento Muratoriano. E o que é o Fragmento Muratoriano? Bem, é um catálogo, escrito em latim, que data lá do finalzinho do segundo século. E o que ele faz? Ele lista os livros que já eram aceitos como canônicos naquela época. E a data é o ponto-chave aqui. Estamos falando de cerca de 170 depois de Cristo, ou seja, mais de 200 anos antes do Concílio de Cartago. Isso é uma janela direta para o que os primeiros cristãos já consideravam escritura. E tem um detalhe fascinante nesse fragmento. Mesmo faltando o comecinho do texto, ele menciona Lucas como o terceiro livro do Evangelho. O que isso quer dizer? Que Mateus e Marcos já tinham sido citados antes. E logo em seguida ele nomeia João como o quarto. Isso é uma prova clara de que, já naquela época, os 4 evangelhos eram um conjunto fechado, aceito por todos. E a lista continua e é impressionantemente familiar. O fragmento lista os 4 evangelhos, o livro de Atos, 13 epístolas do apóstolo Paulo, a carta de Judas, 2 epístolas de João e também o Apocalipse de João. Ou seja, a base do que conhecemos hoje já estava ali, sólida. Ah, mas e a ausência de 1 Pedro? É uma boa pergunta. Segundo os estudiosos, a explicação mais provável é que, com o tempo, uma linha do manuscrito original simplesmente se perdeu. Sabe como é? Um erro de cópia. Não foi uma exclusão de propósito, mas sim um acidente na preservação do documento. E o interessante é que não estamos falando de uma prova isolada. O fragmento muratoriano é só a ponta do iceberg. Outros catálogos primitivos confirmam essa mesma ideia. É o testemunho da história. Essa linha do tempo aqui ajuda a visualizar tudo. Pensa comigo. Lá por 170, o fragmento muratoriano já lista quase tudo. Aí, umas décadas depois, por volta de 230, um escritor importante chamado Orígenes já aceitava Hebreus e Tiago. O consenso estava crescendo. E aí, bem mais tarde, em 397, o Concílio de Cartago vem e apenas formaliza o que já era fato consumado. E não foi só ele. Nomes de peso, como Atanásio, Jerônimo, Agostinho, todos eles confirmaram o mesmíssimo cânon de 27 livros que a gente tem hoje. O consenso entre esses homens, bem antes de qualquer conselho famoso, é uma prova muito forte. Ok, mas e os outros livros? Aqueles que ficaram de fora? Por que não entraram na lista? Isso nos leva a uma comparação muito importante. Escritos espúrios versus os inspirados. A diferença é evidente. A diferença é gritante. De um lado, os livros canônicos. Eles têm harmonia interna, uma coisa se encaixa com a outra. Tem ligação direta com os apóstolos, a qualidade do texto é superior.
Agora, do outro lado, os livros apócrifos. Esses são frequentemente cheios de erros, fantasiosos, até infantis. A qualidade é, sem dúvida, muito inferior. Tem uma citação de um erudito, M.R. James, que resume isso perfeitamente. Ele disse: "Não é uma questão de alguém tê-los excluído do Novo Testamento. Eles o fizeram por si mesmos." Ou seja, a própria qualidade inferior desses livros fez com que eles fossem auto-excluídos. Eles simplesmente não estavam no mesmo nível. E isso tudo se conecta com a autoridade de quem escreveu esses livros. Pensa bem, os escritores ou eram apóstolos, como Mateus, João, Pedro e Paulo, ou eram associados bem próximos deles, como Marcos e Lucas. E mais, todos eles receberam dons miraculosos do Espírito Santo e escreveram na época em que esses dons ainda estavam ativos. Isso faz toda a diferença. Bom, depois de ver tudo isso, a gente pode juntar as peças do quebra-cabeça. Chegamos à conclusão lógica final. Uma palavra, um autor. O raciocínio é bem direto, passo a passo. Primeiro passo, o cânon foi estabelecido por orientação divina, e não por um decreto humano. Segundo, a evidência histórica, como o fragmento muratoriano, prova que isso aconteceu séculos antes de qualquer concílio famoso. Terceiro, os livros canônicos são, sem comparação, superiores aos apócrifos. E o quarto passo, os escritores tinham uma qualificação única vinda diretamente do Espírito Santo. Portanto, a conclusão final é inevitável. Os 66 livros da Bíblia, juntos, formam uma única palavra. Uma obra completa, totalmente harmoniosa, que tem um só autor, Jeová Deus.